E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Bora pro Japão, eu me chamo Alisson e eu criei esse canal para falar do meu planejamento de viagem para o Japão nesse ano de 2018. Em 2016 eu fiz uma viagem para o Japão e foi uma coisa meio de supetão, assim, apareceu uma passagem promocional, eu tinha um dinheirinho guardado, resolvi comprar e me virei para conseguir fazer essa viagem. Mas foi uma viagem completamente desorganizada. Eu não pensei bem como eu ia fazer os meus gastos, não planejei como eu ia fazer os meus passeios, e isso fez com que eu tivesse um gasto maior do que eu deveria ter tido. Como eu não havia planejado com antecedência, isso me fez gastar mais e aproveitar menos o passeio do que eu poderia ter aproveitado. De lá para cá, eu fiz um novo planejamento e esse ano eu consegui comprar passagens em promoção. E como o meu planejamento ele já vem acontecendo há mais tempo, provavelmente a minha viagem vai ser muito melhor aproveitada, muito melhor organizada e relativamente com menor custo do que a viagem anterior. É disso que eu vou falar para vocês aqui, sobre como planejar, sobre como pensar essa viagem. É claro, eu não sou nenhum especialista, até hoje essa foi a única viagem que eu fiz ao exterior, então o intuito aqui é dizer de como eu estou fazendo para que você tenha algum ponto de partida para refletir a sua viagem. Ou caso você já tenha feito uma viagem ao Japão, traz aí sua opinião, sua sugestão. Muitas pessoas têm viajado ao Japão, eu comento com as pessoas que eu vou viajar ao Japão, alguém vem e fala, eu já fui, ou meu parente está indo, ou conheço um amigo meu foi. Brasileiros têm ido cada vez mais ao Japão. É um sonho antigo de muita gente, provavelmente influenciado aí pelas culturas japonesas, os desenhos, ou mesmo pela vontade, igual a minha, de sofrer um choque de cultura, de você viajar para um país em que tudo é diferente. Em novembro agora, de 2018, eu e minha esposa vamos viajar para o Japão e eu vou dar detalhes desse planejamento novo aqui nesse canal. Essa postagem de hoje é para falar justamente sobre quais são os desafios que existem quando você pensa, quero fazer uma viagem ao Japão, como eu vou fazer para que isso aconteça? Quais são os desafios que vão pular aos seus olhos e aí você vai ter que usar da organização, usar do planejamento para conseguir lidar com esses desafios. O primeiro desafio, se você é assim como eu, com recursos limitados, não tem dinheiro sobrando, não está rasgando dinheiro, está nesse bolo da classe média, assim como eu estou, o seu primeiro desafio vai ser o desafio financeiro. A sua organização financeira, o seu planejamento vai ser fundamental para que você faça uma viagem bacana, gastando o menos possível e aproveitando ao máximo o passeio. É esse o intuito da sua organização, do seu planejamento. Usar o menor gasto possível para fazer uma ótima viagem. Em média, uma viagem para o Japão, uma viagem mais simples, vai te custar em torno de 8 a 10 mil reais para você ficar 10, 11 dias. Mas é uma viagem maravilhosa, é uma viagem que vale esse investimento. Eu recomendo demais as pessoas que façam essa viagem. Para chegar a 10, 11 mil, você vai precisar se organizar, vai precisar organizar a sua vida pessoal. Eu faço isso, minha esposa faz isso, a gente traz uma organização financeira muito bacana para tentar alcançar esse patamar. Lembrando que o gasto é de 8 a 10 mil reais por pessoa, então se forem duas pessoas, se você for com a sua namorada, com a sua esposa, com seu esposo, com seu marido, você vai gastar em média o dobro disso. Então, planejamento, organização vão ser as ferramentas que você vai ter para conseguir driblar essa questão financeira. Claro que eu não consegui juntar essa bolada, então isso é tudo dentro de uma estratégia. À medida que eu vou recebendo meu salário, eu invisto um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas depois eu dou detalhes disso para que vocês entendam melhor do que eu estou falando. O segundo desafio que vai existir, você já deve imaginar, é a barreira da comunicação, da linguagem. As pessoas costumam dizer o japonês fala inglês fluente, e aí depende de onde você está no Japão e de como você planejou a sua viagem. Se você, assim como eu, vai planejar uma viagem mais econômica, a chance de você encontrar japoneses que não falam inglês é muito grande. Eu estive em 3 hotéis diferentes, em 3 cidades diferentes. Dos 3 hotéis que eu estive, 2 ninguém falava inglês fluente.
Eu tive algumas dificuldades para me comunicar, mas essa questão do inglês nem chega a ser um ponto para eu trabalhar, porque eu não falo inglês nem intermediário, eu tenho um curso básico já bem enferrujado, porque eu não pratico, então essa barreira da linguagem, ela é um desafio, mas ela é contornada por um esforço, na verdade, que os japoneses fazem para receber bem. Então, nesses 2 hotéis que eu citei, fui super bem recebido, eles fizeram um esforço de me entender, eu usei ali o Google Tradutor no celular, uma ou outra palavra, gesto, e o esforço do japonês para compreender, para acolher, para receber bem os seus turistas é invejável e vai facilitar muito a sua viagem. Então, tem algumas preocupações sim com a barreira de comunicação, tem, mas do outro lado, lá no Japão, você pode crer que vai ter muito esforço para fazer com que isso não se torne um problema. O terceiro desafio que você tem que levar em consideração, e aí eu vou trabalhar alguns detalhes desse desafio à medida que eu for falando do meu novo planejamento, a viagem dura, em média, 30 horas. Então você vai sofrer na viagem, principalmente se você for como eu, sem hábito de viajar para o exterior. Foi minha primeira viagem ao exterior, minha única viagem ao exterior até hoje. E tem alguns detalhes que você precisa levar em consideração na hora de escolher um assento no avião, na hora de pensar as suas paradas, a troca de um avião para o outro. Tudo isso você tem que levar em consideração. E, juntamente com essas 30 horas de viagem, você tem que pensar na diferença de fuso horário. Porque na hora de chegar lá no Japão, isso vai pesar. Vou dar detalhes também depois, não vou entrar nisso agora, eu vou só citar os desafios, mas vai pesar. Quem fez viagem ao exterior, seja para o Japão, seja para outro lugar, sabe que a diferença de fuso horário nos primeiros dias ela é bastante incômoda. Então é algo sim a considerar no seu planejamento. Para essa minha viagem de 2018, eu estou me propondo alguns desafios. O primeiro deles é sempre o desafio financeiro, então eu estou me esforçando, já tem algum tempo, já tem mais de ano que eu estou me esforçando para conseguir fazer uma organização financeira adequada, um planejamento adequado, maximizar o meu passeio e minimizar meus gastos. É esse o plano. Esse é o meu primeiro desafio, ir nessa viagem e voltar sem dívidas, porque quando eu fui em 2016 eu voltei com dívidas, inclusive no cartão de crédito, que eu vou dar mais detalhes nos outros vídeos, mas eu levei 2 ou 3 meses para me recuperar disso. Meu plano esse ano é ir e voltar sem dívida, já com a viagem toda quitada, para eu voltar na mais santa paz financeira e não ter que me preocupar com isso. O segundo desafio que eu me propus é estudar japonês. Eu quero aprender a falar japonês de modo que eu consiga me comunicar minimamente, entender o que eles estão falando, fazer alguns pedidos, bem básico, mas se com o inglês básico enferrujado eu fui muito bem acolhido, se eu conseguir chegar lá com o japonês básico, eu acredito que eu vou melhorar ainda o meu passeio. Então é um desafio que eu me propus, estou estudando diariamente e vou tentar fazer isso funcionar até novembro. E o terceiro desafio é quando eu estiver lá, conseguir criar um conteúdo, fazer bastante foto, fazer bastante filmagem, pegar bastante informação, criar um conteúdo bem rico para trazer para vocês aqui. Então é bastante fotografia, bastante filmagem, bastante informação, porque isso faz falta, muita informação, para rechear isso aqui para vocês e vocês poderem usufruir disso. Então é isso. Se inscreve aqui no canal do YouTube, curte lá a página no Facebook, sempre que possível eu vou postar coisas novas. Agora eu vou tentar criar uma quantidade de postagens na página com mais frequência, postando fotos de locais que eu quero visitar, dando já algumas informações para você ir já planejando, sonhando, fazendo acontecer também a sua viagem. E você que já fez essa viagem, traz aí as suas informações, traz aí a sua experiência. Vamos discutir aqui na página. Tem muita gente querendo fazer essa viagem. Pode enriquecer a minha, pode enriquecer a de outras pessoas que querem fazer. Você também é muito bem-vindo. Bora para o Japão, sejam bem-vindos e até mais.